Páscoa. Uma festa de origem muito antiga, onde na sexta-feira sacrifica-se um coelho para que no terceiro dia ele renasça de um ovo de chocolate? Vem cá, quem vai escrever isso aqui, hein? Só que tá errado. Só que tá errado. Roteirista incompetente. Agora sim, o roteirista foi substituído, agora as informações estão todas certas. Sexta-feira Santa, domingo de Páscoa. O nosso tema não poderia ser outro, o falar da Páscoa. A Páscoa é uma festa cristã. Mas por que ela é uma festa cristã? Porque a primeira origem histórica que se tem da Páscoa é bíblica. Está lá em Êxodo. Essa passagem que eu vou ler, ela retrata a libertação dos hebreus das mãos dos egípcios. E é a 10ª das 10 pragas do Egito, essa é a última, que é a morte dos primogênitos. O capítulo de Êxodo é o capítulo 12, e são os versículos de 21 a 27. Olha aqui. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de esopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Primeiro vamos guardar alguns termos principais. A libertação. Quem não tivesse o sangue do cordeiro não estaria salvo do destruidor. Guarda isso. Um pouco mais cedo, no livro de Êxodo, ele fala que tem que ser um cordeiro puro, de 1 ano, macho, que é um sacrifício de pureza pela vida das famílias impuras. Guarda isso também. A Páscoa, a palavra Páscoa, vem do hebraico Pesach, que significa passagem. Essa passagem do destruidor matando os primogênitos, a passagem de Deus impedindo a morte dos primogênitos que tinham o sangue do cordeiro. Mas como que a gente passou dessa Páscoa que eu acabei de ler para isso? Bom, o coelho, a Páscoa pra gente se passa na virada do verão pro outono, nessa diferença de estações. E por isso no hemisfério norte é o contrário, é do inverno para a primavera, que é a época que os coelhos começam a aparecer. Eles aparecem com as suas crias, e coelho dá muita cria. Então eles associaram o coelho à Páscoa com essa ideia de fertilidade, com essa ideia de procriação. O ovo. Os povos antigamente presenteavam uns aos outros com ovos, desejando uma passagem para uma vida feliz. Mas por que um ovo? Porque o ovo, ele gera uma vida. E essa vida eventualmente vai gerar outro ovo, que vai gerar outra vida. Então eles associaram o ovo com o ciclo da vida. E juntando o ovo ao coelho, ficou nisso. Mas e chocolate? Chocolate era só para deixar a vida mais doce mesmo. Não, brincadeira. O chocolate é uma coisa mais comercial. Na época da tradição dos ovos, houve uma produção em massa de chocolate. Eles acabaram juntando, foi mais uma ideia comercial que deu certo mesmo, acabou ficando até hoje. Obviamente, a gente, por conta dessas tradições, quando fala em Páscoa, a gente lembra dos ovos de chocolate. O mercado também não deixa a gente esquecer disso, tá lá um monte de ovo pendurado. Mas nós, como os cristãos, aprendemos desde cedo na nossa vida cristã que a Páscoa tem outro sentido. Esse sentido em Êxodo é o sentido inicial. Só que Deus bolou um plano.
para que a gente não precisasse ficar sacrificando cordeiro todo ano, cordeiro atrás de cordeiro, passando sangue na porta para ser livrado da morte. Deus bolou um plano que era sacrificar o cordeiro perfeito de uma vez por todas, pela última vez e para sempre. Na época de Êxodo, um cordeiro equivalia a uma família. Lembra o que eu falei lá atrás, para a gente lembrar? Que falava que era um cordeiro puro, macho. Então, Deus procurou quem satisfizesse os seus critérios de pureza e santidade, a ponto de poder livrar o mundo todo. Digamos que Deus procurou quem tivesse o selo em metro de qualidade divina. Só que o único que satisfaz os critérios de Deus é o próprio Deus. Então qual foi a solução que ele encontrou? Ele mesmo se fez carne na pessoa do seu único filho, Jesus Cristo, e deu a própria vida. Sacrificou, morreu para limpar os nossos pecados, para que a gente não precisasse mais ficar sacrificando o cordeiro. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele descreve esse sacrifício de certo modo. Está escrito assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então Cristo é o Cordeiro Supremo. Cristo é aquele Cordeiro puro, aquele Cordeiro santificado, que responde aos critérios de Deus, que foi sacrificado para limpar a nossa vida, para limpar os pecados do mundo inteiro. E Jesus, ele não simplesmente se sacrificou e morreu. Ele provou sua natureza divina, ressuscitando no terceiro dia, que é o nosso domingo de Páscoa. A sexta-feira santa é o sacrifício, o domingo é a ressurreição. Mesmo sendo um sacrifício de morte, ele ressuscitou para nos acompanhar em vida. Lembrando outra coisa que eu falei para guardar lá atrás. Quem não tiver o sangue do cordeiro não vai estar livre da morte, não vai estar livre do destruidor. A ideia é a mesma, o método mudou. Nós temos que aceitar, quem crê e aceitar que esse sacrifício de Jesus foi pela minha vida, pela sua vida. Quem aceitar isso, quem realmente tiver isso para a própria vida, vai estar livre da morte. Mas não da morte física, da morte espiritual. Em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra outra coisa que estava escrito lá no texto de Êxodo? Decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Então é uma tradição que nós cristãos temos que manter para sempre, perpetuamente. Só que dessa vez o sacrifício já foi feito em nosso nome, já foi feito por nós. O sacrifício do Cordeiro já está lá. Mas a gente celebra, é essa celebração que a gente tem que fazer. Essa é a nossa Páscoa, a morte e ressurreição do ser perfeito no nosso lugar. Lembra disso nessa Páscoa. Lembra disso toda a Páscoa e celebra por esse motivo. Celebra porque o sacrifício já foi feito por nós, porque a gente já tem o sangue do Cordeiro permanentemente na nossa vida. E a gente está livre do destruidor. Se você quiser ver o vídeo da semana passada, o link está na descrição. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos, dá um curtir. Se você quer mostrar esse vídeo para outras pessoas, ou quer que alguém mostre para outras pessoas, compartilhe o vídeo. Se você quer dar alguma sugestão de tema, quer me falar alguma coisa, use os comentários. Galera, até a semana que vem. Tenha uma Páscoa mais do que feliz. Deus abençoe. Tchau, tchau.